Glória a Deus. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus e abra a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Eu vou esperar você encontrar, fique em paz. Zacarias, capítulo 1, o verso 1. É fácil, é só você abrir. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, aí você volta um livro, vai ser Malaquias, que é o último do Antigo, aí volta um livro Zacarias. É um macete para você achar, macete santo, né? Para você achar Zacarias, capítulo 1, o verso 1. Enquanto você está localizando, eu louvo a Deus pela vida do amigo pastor Rafael Pinheiro. Tamo junto, Deus abençoe. É sempre uma alegria. Zacarias 1, eu estive já 2 vezes, na verdade, aqui com os irmãos, no culto da palavra. Foi também um culto muito abençoado. Então é para mim uma alegria inenarrável sempre retornar aqui a essa igreja querida. Zacarias capítulo de número 1, o verso 1, diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, eu lerei novamente, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta, filho de, não, Zacarias, repete, Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Antes de se assentar, segure a mão desse crente abençoado que está ao seu lado em nome de Jesus e diga para ele nesta noite, a sua bênção, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Pode tomar o seu assento adorando a Jesus. Você vai entender. O texto que está em apreço nesta oportunidade, esse texto que está no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 1, no verso 1, é um texto que é bem atípico na verdade. Muito provavelmente você já ouviu alguma mensagem, ou alguma menção, ou alguma palavra em algum texto do livro do profeta Zacarias, que é conhecido como o apóstolo João dos profetas menores, porque ele tem muitas visões, e algumas inclusive para a igreja do século 21. Entretanto, dificilmente, eu creio que ninguém aqui não ouviu ainda uma palavra em Zacarias capítulo 1, o verso 1. É um texto que é simples, é um texto introdutório ao livro do profeta Zacarias, e é um texto de genealogia. O povo judeu era um povo extremamente ligado a isso. Eles gostavam de saber de que tribo era quem estava falando, de que tribo era quem estava profetizando, de que família era quem estava dizendo algo em nome do Senhor. É por isso que não somente aqui em Zacarias 1, mas há outros textos na Bíblia, por exemplo, no livro de Números, há muitos textos de genealogias, que são aqueles textos enormes que vêm dizendo assim, fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de não sei mais quem, filho de não sei mais quem, e você tem que confessar para mim que quando você se depara com esses textos, você pula o texto e vai ler o que você quer ler, porque com frequência a gente não fica emocionado lendo uma genealogia, fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de não sei mais quem, filho de não sei mais quem. Com frequência a gente fica emocionado lendo Salmo 23, Jeremias 18, o Salmo 91, Mateus 5, Sermão das Bem-aventuranças. Mas eu estava lendo na minha leitura devocional esse texto, há um tempo atrás, e aí eu passava por ele e Deus me incomodava para eu voltar. Aí eu passava por ele e Deus me incomodava para voltar. Já aconteceu contigo de você olhar para um texto da Bíblia e você quer sair dele e não consegue, e parece que algo está te constrangendo e te incomodando para você ler ele mais vezes e mais vezes e mais vezes? Então foi isso que aconteceu comigo aqui em Zacarias 1. E eu fiquei o dia inteiro lendo Zacarias 1, verso 1, até entender o que Deus queria ministrar ao meu coração, e foi abençoador, e vai ministrar o seu coração essa noite em nome de Jesus.
Para você entender o que o Espírito quer falar contigo, eu preciso te explicar uma questão cultural do povo judeu, que era a questão da nomeação dos filhos. O povo judeu era um povo que nomeava os filhos, colocava o nome nos filhos de uma forma diferente de nós na nossa cultura. Por exemplo, na nossa cultura, a gente coloca o nome em um filho mediante a beleza que o nome tem. Por exemplo, o nome que você tem, provavelmente o seu pai, a sua mãe viu esse nome em alguém, achou o nome bonito e resolveu colocar ele em você. Talvez um jogador de futebol, talvez um artista de televisão, talvez leu algum texto da Bíblia, achou o nome bonito e colocou esse nome em você. Por exemplo, o meu nome todo é Bruno Leonardo Fernandes. O meu pai queria Bruno, a minha mãe queria Leonardo, houve uma briga entre eles, meu pai falou assim, você não vai colocar Leonardo, porque Leonardo foi teu primeiro namorado. Aí o Mati entrou no meio e falou, coloca nome composto, Bruno Leonardo, que vai dar certo. E é o meu nome, Bruno Leonardo. Eles acharam bonito e por fim ficou. Porque na nossa cultura é assim, eu tenho duas filhas, o nome de uma é Giovana e o nome da outra é Bruna. E aí a Giovana, que é a mais velha, quando ela nasceu, eu me recordo que a minha esposa ainda estava na maternidade internada, foi cesariana, e a minha esposa escreveu o nome dela para eu sair da maternidade e registrar a criança. E a minha esposa escreveu assim, Giovana Maia Fernandes, e colocou Giovana com 2 N's. Eu falei, meu amor, eu acho que tem alguma coisa errada. Você colocou 2 N's aqui no Giovana. Ela falou, não, eu quero 2 N's. Eu falei, mas qual a diferença em ser 2 N's ou um N só? Ela falou, não, eu acho 2 N's mais chique. E aí vai ser Giovana com 2 N's. Eu não contestei nada, amém. E levei e registrei Giovana com 2 N's, porque na nossa cultura é assim, a gente coloca o nome e o filho mediante a beleza fonética da pronúncia ou a beleza semântica da escrita, mas na cultura judaica não era assim que eles faziam. Na cultura judaica eles colocavam o nome e o filho mediante o significado que o nome tinha. Por exemplo, Isaac, quando Deus anunciou o nascimento de Isaac, na verdade Deus falou com Abraão, a tua esposa que é estéril e idosa vai dar à luz ao menino. A mulher começou a rir e Deus falou, ela está rindo porque não está acreditando, só porque ela está rindo o nome vai ser Isaac, que significa sorriso. Aí depois Isaac também teve 2 filhos, o nome de um era Jacó e o nome de outro Esaú. Por quê? Porque no momento do parto o primeiro bebê era todo peludo, e aí falaram vai ser Esaú, o nome Esaú significa coberto de pelos. O segundo nasceu agarrado no calcanhar do primeiro e falaram vai ser Jacó, que significa aquele que agarra, porque na cultura judaica era assim, o nome era posto não mediante a beleza fonética ou semântica, mas mediante o significado que o nome tinha. O exemplo mais claro disso é o Senhor Jesus. No anúncio do nascimento de Jesus, a Bíblia diz que o anjo visitou primeiro Maria, e falou, salve agraciada, você vai dar à luz e vai ser o salvador da humanidade. E aí Maria ficou impactada e falou, como vai ser isso? Como vai ser esse nascimento se eu não conheço varão? E o anjo falou, vai descer sobre você virtude do Altíssimo. Um parêntese aqui, muitas vezes Deus coloca projetos no nosso coração, que nós nos fazemos a mesma pergunta que Maria, como vai ser isso? E a resposta de Deus para você que se perguntou por esses dias, como vai ser isso? É a seguinte, vai descer sobre você virtude do Altíssimo. Aleluia. E aí a Bíblia diz que ela ficou impactada, e o anjo falou, vai ser Jesus o nome. Aí a Bíblia diz que ela falou isso para José, e disse para José, olha, apareceu um anjo para mim, e disse que eu estou grávida. Aí José não acreditou naquilo, como assim? Você está noiva esperando para casar comigo e está grávida? E José queria deixar ela secretamente. Aí o anjo apareceu para ele também, o mesmo, Gabriel, e disse para ele, eu vim aqui te dizer, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito. Sabe o que é maravilhoso? É que o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para José. A mesma mensagem que ele entregou para Maria, ele entregou para José. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de confirmação. Se você orar, Deus pode confirmar para outra pessoa aquilo que Ele já colocou no teu coração, porque Ele é Deus de confirmação. Aí o texto diz que o anjo falou com José, olha, ele vai nascer, vai ser o Salvador, e já tem um nome definido. E José perguntou, qual? Jesus. Por que é que o nome tinha que ser Jesus? Porque o nome Jesus significa, Deus é salvação. Oh, irmão, se isso não mexe contigo, mexe comigo. Jesus significa Deus é salvação.
Aleluia, é a missão de Jesus, ele veio salvar aquele que se havia perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para nos salvar. Então, na cultura judaica, o nome era posto mediante o significado. Você já entendeu isso? Diga aleluia. Agora que você já entendeu isso, você está pronto para entender essa palavra, que vai ser simples, direta e rápida. Que palavra é essa? Quando eu estou diante dessa genealogia e eu tenho esse entendimento profético de que o nome tinha um peso e um significado que era mais importante que a sua beleza, preste atenção. E eu leio Zacarias 1, eu tenho para mim aqui 3 profecias. Por quê? Porque o nome Zacarias significa Deus se lembra. O nome Baraquias ou Berequias significa Deus abençoa. E o nome Ido no original significa tempo determinado. 3 pessoas tomaram posse. Amanhã é quarta-feira da vitória, era para você estar mais animado. Eu vim profetizar sobre a sua vida. Deus se lembra, Deus abençoa e o tempo determinado de Deus vai chegar em nome de Jesus. Você pode me ajudar a pregar e dizer para esse crente que está ao seu lado: Deus se lembra, diga para ele. Deus abençoa, diga para ele, no tempo determinado. Oh glória, é isso que eu vim profetizar. Deus se lembra, Deus abençoa no tempo determinado. 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 Eu não sei se você está gostando de ouvir, mas é a palavra que Deus colocou em meu coração. Deus se lembra, Deus abençoa e o tempo determinado vai chegar. O primeiro nome dessa genealogia é Zacarias, que significa Deus se... E é isso que eu vim profetizar, é a primeira palavra profética dessa noite. Deus se lembra de você. O Deus dessa igreja não é político que em época de campanha, esse ano tem, aparece prometendo mundos e fundos em vários lugares, da TV à rede social. Não. E depois desaparece. Não, esse não é o nosso Deus. O Deus dessa igreja, quando Ele faz uma promessa, Ele lembra de cada promessa que Ele fez. Eu vim dizer para você que Deus lembra o dia que você levantou a mão e aceitou a Ele como Salvador. Deus lembra o dia que você resolveu descer as águas batismais. Deus lembra o dia que você fez aquela oração com propósito e falou: Senhor, me levanta, faz isso, faz aquilo, porque eu quero isso e eu quero aquilo. Deus se lembra desse dia que você orou. Eu vim dizer para você que Deus se lembra do dia que você dobrou o joelho e chorou lágrimas que só você e o teu travesseiro sabem. Deus lembra o dia que você teve aquele sonho profético, foi Ele que te deu o sonho, você acordou quase que falando em língua, emocionado. Deus se lembra. Deus lembra o dia que Ele levantou um profeta, colocou a mão no teu ombro e disse: eis que eu te digo, eu vou fazer isso na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, do filho que cria, do filho do seu ventre, todavia ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Deus tem memórias e você está nas memórias de Deus. E aí quando eu digo que Deus se lembra, preste atenção nisso, o lembrar de Deus não é igual ao meu lembrar. O lembrar de Deus não é igual ao seu lembrar. Por quê? Porque eu só posso lembrar daquilo que eu já esqueci. Você só lembra daquilo que você já esqueceu. Deus é o único que lembra sem nunca ter se esquecido. E aí, quando eu digo que Deus se lembra, é porque com frequência, quando Ele se lembra na Bíblia de alguém ou de algo, isso aponta para uma determinada maneira com a qual Ele vai agir na vida deste alguém. Preste atenção nisso. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio, Noé começa a construção. Capítulo 7, Noé entra na arca e vem o dilúvio. Capítulo 8 e 9 é a saída de Noé da arca, preste atenção. O texto diz, em Gênesis 8, e lembrou-se Deus de Noé. Repete comigo, lembrou-se Deus de Noé. Isso aqui é especial, porque Deus lembra de Noé. O que é que acontece? Assim que Deus se lembra, em sequência no texto, a primeira coisa, o Senhor Deus faz cessar a chuva.
O que era a chuva? Era aquilo que maltratava a arca, era aquilo que afligia a arca. Quando Deus se lembra de Noé, Deus faz o dilúvio, a chuva cessar. Irmão, Deus está lembrando de você essa noite. Tem gente que entrou aqui debaixo de um dilúvio, não é literal, eu sei que esses dias tem chovido, mas é um dilúvio figurado na tua vida, de problema, de situações a resolver. Fica em paz, porque Deus está lembrando de você, esse dilúvio vai cessar hoje. De repente você entrou aqui e os telefonemas que você tem recebido são só de problemas, as ligações, os e-mails de problemas recorrentes. Deus me trouxe aqui com a palavra profética para te dizer que Ele é aquele que faz cessar as guerras até os confins da terra, que corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória, fica em paz, porque Deus está lembrando de você e pondo fim nessa luta. Irmão, Deus faz o dilúvio cessar e a água vai acalmando. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí a Bíblia diz que após isso acontecer, Noé abre a janela da arca. Depois que ele abre a janela, ele solta o corvo, solta a pomba, você conhece a história. E depois ele abre a porta da arca. Tem um detalhe na porta, é que a porta tinha sido fechada por Deus. Noé fechou a porta da arca quando entrou e Deus lacrou ela por fora para ninguém conseguir entrar depois que a chuva começasse a cair. Mas quando Deus lembra de Noé, Deus permite Noé abrir a porta que estava fechada. Porque quando Deus se lembra de você, o que está acontecendo hoje profeticamente, eu creio assim, Deus está fazendo o dilúvio cessar, está dando permissão para todas as portas que estavam fechadas serem abertas na tua vida. Ah, irmão, você pode me ajudar aí, profetizar para quem está ao seu lado. Bate nessa porta de novo por esses dias que ela vai abrir. Diga para essa pessoa, bate na porta de novo que ela vai abrir. Manda o e-mail de novo que você vai ser bem recebido lá. Manda aquele WhatsApp de novo, assim diz o Senhor. Batei, batei, como já foi dito aqui, e abrir-se-vos-á. É ordem de Deus. Sabe que Deus traz à minha memória Apocalipse 3,7, isto diz o fiel e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. É uma boa notícia para quem crê, ele abre e ninguém fecha. Na arca ele fez o caminho contrário, primeiro ele fechou e ninguém conseguiu abrir. Quando começou a chover, o pessoal batia na arca e nem Noé com compaixão conseguia abrir. Agora quando ele lembra, ele permite ser aberto, e depois que abre, nunca mais aquela porta vai fechar. Isso é para quem crê. Deus está abrindo portas esta noite para pessoas, e Ele está dizendo, eu vou abrir. O fofoqueiro não vai fechar, o mentiroso não vai fechar, o invejoso não vai fechar. Deus vai abrir a porta e ninguém vai conseguir fechar ela depois que ele abre. Você precisa entender uma coisa, a porta que o homem abre, o homem pode fechar. Agora a porta que ele abre para você, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Aí o texto diz que Noé abre a porta. Depois que ele abre a porta, vai acontecer algo especial. Porque os animais, a arca não era uma bagunça generalizada não. A arca tinha organização. Cada animal ficava no seu compartimento. Quando Deus mandou Noé construir, Deus falou, faz 3 andares na arca e constrói compartimentos, porque a arca era organizada. Porque Deus ama a organização. O meu primeiro pastor, que foi quem me formou na fé, Bispo Daniel Malafaia, ele dizia uma frase que eu guardei e pratico ela na minha vida: a organização atrai a bênção de Deus. Você quer ser abençoado, mais abençoado? Se organize. E o pastor Silas Filho, que é com quem eu congrego hoje, que está me ensinando e me instruindo no Senhor hoje, ele diz, uma coisa não anula outra. Não adianta você querer a bênção de Deus e ser desorganizado, porque Deus vai ter que prover um milagre todo mês para você que vive se enrolando. Então, em nome de Jesus, se organize. Então a arca era organizada, tinha os seus compartimentos. Aí quando Noé abre a porta da arca, ele libera os animais. Irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele solta os animais. Repete comigo, os animais e Noé estavam presos na arca
para não morrer. Mas quando Deus lembrou, Deus permitiu liberar tudo aquilo que estava preso na arca. Quando Deus se lembra, irmão, Deus dá permissão para ser liberado tudo aquilo que estava preso ao nosso favor. Sabe, eu vou ser bem honesto para você. Eu diante de Deus, aqui eu estou no altar. Eu passei o dia hoje estudando a parábola dos talentos. Tem gente dizendo 10 talentos, mas não é 10 talentos. Na verdade é 5 primeiro, depois é 8 primeiro, e depois esses 8 viram 10, 15, 16 talentos. E eu passei o dia estudando sobre a parábola dos talentos, para falar para você sobre talento, essa coisa toda de você usar, você não esconder. O camarada tratou como algo morto um talento que Deus deu a ele, algo que estava vivo ele enterrou. Mas aí eu cheguei aqui no púlpito, eu sentei aqui, Deus tocou no meu coração para pregar isso. E só assim eu poderia pregar isso, porque eu tenho certeza que é Deus que quer fazer isso, que eu estou falando aqui a palavra profética sobre a sua vida. Tem gente que entrou aqui e estava vivenciando um tempo de muita coisa travada, amarrada. Você entrou aqui, você tem a sensação que tem algo para acontecer, mas não acontece. Tem algo para, como a gente diz, virar, mas não vira. Tem algo para chegar, mas não chega. Você abre as mãos e você pensa, agora vem, agora chega e nunca vem. É para você essa palavra hoje, Deus está lembrando de você. E tudo aquilo que estava travado, trancado, amarrado, assim diz o Senhor, está sendo liberado. Glória ao nome de Jesus. Eu vim profetizar para quem crê aqui. Aleluia, amanhã o e-mail vai chegar, a notícia vai. Atende esse telefonema sem medo. Deus vai liberar o que estava travado na tua vida. Irmão, eu tenho base bíblica para provar isso. A Bíblia diz que Daniel orou por uma resposta. Deus deu uma visão a Daniel. E Daniel questionou a respeito dessa visão e pediu a Deus uma resposta. E aí Daniel dobrou o joelho, e a Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel orou, Deus mandou a resposta do céu. Mas aí a resposta demorou 21 dias para chegar em Daniel. Sabe por quê? Porque um demônio chamado príncipe da Pérsia impedia o anjo de descer com a resposta. Isso por 20 dias. No 21º dia, a Bíblia diz que Deus dispensou um arcanjo de guerra, Miguel. Miguel repreendeu o demônio e o anjo conseguiu descer com a resposta para Daniel. Irmão, não sei se você entende isso, mas é espiritual. Quem é espiritual discerne coisas espirituais. Espíritos malignos estavam travando algumas coisas de chegarem na tua vida, mas Deus está repreendendo demônios hoje. Deus está repreendendo espíritos malignos. Levanta a tua mão, aleluia. Tem obra de feitiço sendo desfeita essa noite, e Deus está dizendo, eu estou liberando hoje a bênção, o milagre, a vitória. Você vai sair daqui dando glória, sentindo, e amanhã algo vai acontecer, e você vai lembrar dessa palavra. Eu profetizo que ainda por esses dias o advogado vai ligar e vai dizer, eu não sei o que houve lá, mas o processo foi liberado antes. Alguém vai te ligar e vai falar, aconteceu alguma coisa na fila, chegou a tua vez. Deus está dizendo, eu estou liberando hoje. Quem recebe essa palavra e pode levantar as duas mãos, abrir a boca e dar bem alto um brado de glória a Deus. Deus se lembra. Deus se lembra. O segundo nome dessa genealogia, eu não vou te cansar, é profético também. É o nome Baraquias. Em outras traduções diz Berequias, mas é o mesmo significado. Sabe qual? Deus abençoa. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas eu gosto de falar. Deus abençoa. Você está na quarta-feira da vitória. Deus tem prazer em dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. É isso.
E vim dizer para você isso. Deus tem prazer em abençoar. Tem gente que tem problema com isso, mas eu não tenho. Eu não creio num Deus de miséria, eu creio num Deus que tem bênçãos para a nossa vida. A primeira delas, que era a mais difícil, Ele já entregou. Você consegue compreender isso? Qual é a maior bênção que a gente recebe no Evangelho? Qual é a maior bênção que a gente recebe no encontro com Deus? Se chama salvação. E o que eu preciso fazer para isso? É só crer em Jesus, Paulo disse. É pela fé, e isto não vem de vós, a salvação é dom de Deus. Aí o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ainda diz algo mais profundo ainda. Ele fala assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe o que Paulo está dizendo? É que se Deus te deu salvação, que era um impossível, o que é um carro para esse Deus? Se Deus te deu libertação, que era mais difícil, o que é uma casa, uma geladeira, uma televisão, uma porta de emprego? Deus já te deu mais difícil, irmão, alegra a tua alma. Se pela fé tu recebeu salvação, é pela fé tu vai receber as outras bênçãos também, em nome de Jesus. É isso. Agora eu não posso passar uma manteiga na Bíblia. Para você ser abençoado com determinadas bênçãos, você precisa cumprir determinados princípios. Eu senti uma unção desse é verdade, eu vou repetir por causa desse é verdade. Para você ser abençoado com determinadas bênçãos, é necessário cumprir determinados princípios. Deus chama Abraão em Gênesis 12, e uma das traduções que eu mais gosto, Deus diz assim para ele: Abraão, sê tu uma bênção. Em Gênesis 12, Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção, assim que o chama. A bênção que Abraão queria não era mais recursos naturais, ele já era possuidor de muita coisa. A bênção que Abraão queria era um filho. E aí Deus chama ele e diz: sê tu uma bênção. E Deus só entrega a bênção que Abraão queria em Gênesis 21, cerca de 20 anos depois de ter chamado ele. E sabe o que é interessante? É que primeiro Deus chama e diz: sê tu uma bênção, para só depois de muitos anos que Abraão descobre como ser bênção, e Abraão aprende a ser uma bênção, que Deus vai dar a bênção para ele. Porque isso aqui é um princípio espiritual que a gente precisa estar atento. Deus diz: seja uma bênção, para depois entregar uma bênção. Deus diz para Abraão: seja uma bênção, porque eu quero te dar uma bênção. Sabe o que isso significa? Deus quer primeiro que você seja uma bênção, para depois você atrair a bênção. Por quê? Porque você atrai o que você é. Sabe por que tem gente que só atrai luta? Porque ele é uma luta ambulante. Sabe por que tem gente que só atrai tribulação? Porque ele é uma tribulação ambulante. Vê problema onde não existe, confusão onde não tem. Ele vê chifre em cabeça de cavalo, perna em cobra. Mas Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: seja uma bênção, que você atrai a bênção de Deus para a tua vida. Oh, irmão, como é que eu faço para ser bênção, Bruno? Obedeça a palavra de Deus. Como é que eu faço para ser bênção? Não compre aquilo que você não pode pagar. Como é que eu faço para ser bênção? Não dê volta nos outros prometendo coisas que você não vai cumprir. Não faça negócios fraudulentos com o próximo. Como é que eu faço para ser bênção? Seja auxiliador de quem precisa. Seja uma bênção, que a bênção de Deus venha até você. Seja bênção. É isso. Quer receber a bênção? Diminuiu, glória a Deus agora. Seja uma bênção. Para ficar bem fixado nesse crente, diga para ele: seja uma bênção, que Deus envie a bênção. Eu profetizo que eu estou falando para a gente que vai sair daqui uma bênção ambulante. Aleluia. Quase não sai. Uma bênção andante por aí. Você vai chegar na tua casa, um marido bênção, um filho bênção, lá naquela empresa um funcionário bênção, uma pessoa bênção. Onde chega, alguém vai dizer: você é uma bênção. Esse é o maior elogio que você pode receber. Então, para ser abençoado, é necessário ser uma bênção. E por muito tempo a gente viveu
sobretudo no nosso meio pentecostal, clássico, Assembleia de Deus da Penha, depois a DEVEC, nós somos uma igreja pentecostal clássica. Eu era da Assembleia de Deus em Madureira, em Campo Grande, Assembleia de Deus pentecostal clássico. E o pentecostal clássico, por muito tempo, ele sofreu de um problema em lidar com certas coisas, como as bênçãos de Deus, principalmente as materiais. De modo que a gente tinha um estigma de que quanto mais pobre, mais espiritual. Era tipo aquelas coisas que o pessoal achava antigamente. Quanto mais cara feia um obreiro fizesse, mais espiritual e santo ele era. Aquelas irmãs que dirigiam. Eu cresci em culto de libertação, irmão. As irmãs que faziam umas caras feias assim, você ficava até com medo, você pedia perdão até pelos pecados que você não cometeu. E eu me recordo, eu entrava nos trabalhos de oração, minha avó dirigia um trabalho de oração, aí a vovó dizia assim, eu estou sentindo cheiro de pecado, irmão, era um tal de jovem se esconder na igreja. Era assim. E a gente tinha certos estigmas, assim, eram uns negócios assim que, infelizmente, foi um tempo e felizmente a gente está vencendo isso hoje. E a gente entende que o dinheiro, ele não é senhor, ele tem que ser nosso servo. O dinheiro, se tiver no teu coração, é maldição, mas se tiver só no teu bolso, é bênção. Eu vou repetir isso aqui. Se o dinheiro tiver no teu coração, é maldição, mas se tiver no teu bolso, tem chance de ser bênção para muita gente, e inclusive para você. Então, por muito tempo, a gente tinha um estigma com isso. E eu, particularmente, como eu cresci nesse meio, eu ficava com medo e falava, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? Senhor, me dá o caminho. E Deus foi me ensinando princípios que, em sendo praticados, e olha que eu não estou dando palavra de oferta aqui, não vou falar de oferta, mas princípios de generosidade, que quando praticados, irmãos, isso volta para a tua vida. Glória. Eu vou repetir por causa desse glória. Princípios de generosidade, quando você pratica a generosidade, isso volta para a tua vida. Então, em Zacarias a gente tem Deus se lembra. Em Baraquias a gente tem Deus abençoa. E em Ido a gente tem tempo determinado. E aqui eu caminho para encerrar te dizendo uma coisa. Deus se lembra, Deus abençoa no tempo determinado. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo para cura, Deus tem um tempo para restauração, Deus tem um tempo para a porta abrir, Deus tem um tempo para você chegar em determinados lugares, Deus tem um tempo estabelecido. Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus tem um tempo, irmãos, fica em paz, o tempo para certas coisas está chegando. Eu profetizo para algumas pessoas aqui, ainda esse ano, ainda por esses dias, o tempo de Deus está chegando na sua vida. Tem um texto de Lucas que é espetacular para a gente discernir como é o tempo de Deus, o nosso tempo, e como é que essa conexão entre as duas coisas acontece. Lucas capítulo 5, eu inclusive já preguei aqui esse texto de Lucas 5, da pesca maravilhosa. Está em evidência esse texto por causa de uma música de uma amiga nossa que está nas paradas de sucesso aí. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. É isso aí, no lugar da tua vergonha, Deus vai te exaltar. E aí, pastor Rafael, nesse texto tem um detalhe muito interessante. É que quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus diz assim para ele, olha, eu vou pregar do teu barco. Jesus prega, depois que Jesus termina de pregar, Jesus fala assim para ele, vai para o mar alto e lança a rede para pescar. Aí Pedro argumenta, Lucas 5:5, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Isso aqui é o tempo de Deus e o tempo do homem, o tempo de Pedro e o tempo de Jesus. Por quê? Porque Pedro está dizendo, Senhor,
a hora de pescar já passou para mim. Era durante a noite. O tempo já foi. Eu pesquei na hora certa, lancei a rede e não veio nada. Mas a grande questão, irmão, é que Pedro estava no lugar certo, o mar alto de noite, com a ferramenta certa, a rede. Ele tinha aptidão, mas ainda não era o tempo de Deus de uma pescaria abundante. E quando não é o tempo, irmão, você faz muita força, joga muito a rede, o troço não acontece. Mas quando chega o tempo, glória a Deus. Você serve a um Deus que dele, Isaías disse, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Sabe o que é isso? Deus tem o controle do tempo, Jesus é Senhor do tempo, e Ele tem um tempo para nesse tempo fazer as coisas acontecerem na tua vida. Acalma o teu coração. Deus se lembra, Deus abençoa no tempo determinado. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem um tempo. E o Simão falou: eu vou lançar a rede. O tempo já passou, mas é só porque o Senhor está mandando, eu vou lançar. O tempo era o de Deus, mas eu te faço uma pergunta. Se mesmo em chegando o tempo de Deus, Pedro olhasse para Jesus e falasse: eu não vou lançar a rede, você acha que ele conseguiria ter pego o peixe? O tempo de Deus é como se fosse um descortinar de algo. É que ele abre e ele diz: entra. E é você com as suas pernas que tem que dar os passos e entrar. Porque quando você entrar, irmão, Deus tem uma coletânea de bênçãos para te entregar. E eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Porque a maior de todas as bênçãos foi de graça. Mas é pela fé. A rede é a fé com a qual você pega esse peixe da salvação. E eu quero fazer uma pergunta essa noite para não te cansar e orar por você. Você que entrou aqui e você está dando murro em ponta de faca e está tentando do teu jeito, da tua maneira, e você ouviu essa palavra hoje e Deus tocou no teu coração. Não foi o pregador que é cheio de limitações, defeitos, falhas, que erra do português, às vezes a exegese do texto. Não, foi o Espírito Santo que não erra, que te achou e te tocou. Foi o Espírito Santo. E você sabe que você precisa dar um passo à frente para receber não apenas uma bênção, mas para receber o abençoador no teu coração, Jesus Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa quarta-feira da vitória. Você quer sair daqui levando no seu coração a maior vitória de todas, ou o vitorioso, que é o Espírito Santo? Tem alguém aqui essa noite que queira entregar a sua vida para Deus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Sai do teu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida hoje para o Senhor, ou voltar para os caminhos dele? Pastor Bruno, eu quero voltar hoje para Jesus, eu quero entregar minha vida hoje para Jesus, eu quero estar com Deus hoje de novo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não interessa o que você fez, interessa o passo de fé que você vai dar essa noite, porque se você der esse passo de fé, você não somente vai receber uma bênção, você vai ser uma bênção. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus? A igreja fecha os olhos em nome de Jesus, porque Deus se lembra, Deus abençoa no tempo determinado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Foi hoje o dia que Deus marcou para ter um encontro contigo, para transformar a tua história. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida, mas Ele não vai te obrigar a nada.
Ele não vai te obrigar a mudar de vida, Ele não vai te obrigar a se entregar para Ele. Quem faz isso é o diabo. Quem entra na base da força é o diabo. Deus é um gentleman, Ele diz: abre a porta que eu entro, ceio contigo e mudo a tua história para sempre. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Deus hoje, ou voltar para Ele? Você sabe que Ele que te livrou, Ele que te guardou, e você quer voltar hoje. Sai do teu lugar e vem, que eu quero orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que toda a cadeia seja quebrada em nome de Jesus. Que todo grilhão seja arrebentado em nome de Jesus. Você pode segurar a mão dessa pessoa que está ao seu lado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus se lembra, Deus abençoa no tempo determinado. Deus se lembra, Deus abençoa no tempo determinado. Deus se lembra, Deus abençoa no tempo determinado. A Devec Nilópolis, Deus se lembra, Deus abençoa, o tempo determinado chegou. É tempo de bênção sobre essa casa, é tempo de prosperidade sobre os membros dessa igreja, é tempo de abundância sobre a vida de muita gente aqui. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Oh, glória, hoje Deus está pondo fim num ciclo que você viveu, de muitas dificuldades, de muitas incertezas, lebaravachúria, e Deus está dizendo: eu estou rompendo um ciclo novo, porque eu estou lembrando de você e da promessa que eu te fiz há anos atrás. Se prepara para viver o novo de Deus. Ele se lembra, Ele abençoa. Ó Deus, você pode adorar a Deus por um minuto, porque semana que vem já vai ter testemunho de vitória aqui para contar. Calai de Orebarachúria. Deus está fazendo. Semana que vem você vai escrever o teu bilhete, vai mandar aqui para cima para ser lido. Calabaracharacomarraia. Quem pode adorar a Deus por um minuto, abre a tua boca para adorar a Ele. Ele se lembra, Ele abençoa no tempo determinado. Aleluia.